Olá pessoal, muito boa noite. Estamos aqui para mais um capítulo da nossa série do AF10 Entrega e Ressurreição, que agora caminha para a reta final, hein? Você que está nos acompanhando até hoje, muito legal ter você conosco e que seja realmente uma palavra que esteja agregando ao teu coração. Nos últimos capítulos nós trabalhamos a diferença da entrega da ressurreição natural e da ressurreição espiritual e agora estamos explorando essa por último, né? E no último capítulo, inclusive, nós exploramos o texto de 1 Tessalonicenses que fala sobre o arrebatamento. Então, o arrebatamento da igreja. Então, a descrição do arrebatamento da igreja, ela está justamente descrita em dois textos principais no Novo Testamento. Esse de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, entre os versículos 13 e 18, e também na carta de Paulo a 1 Coríntios, né? 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 50 a 54. Nesses dois textos há uma descrição, há um trabalho ali sobre o arrebatamento da igreja. Mas é importante nós avançarmos distinguindo, né, a questão do arrebatamento para a transladação, que isso às vezes gera um pouquinho de confusão e esses dois termos às vezes são tratados de forma muito próxima, dependendo até mesmo da tradução bíblica que você acompanha. Então, transladar é o ato de mudar de um lugar para o outro, né? Ou seja, ato ou efeito de transferir ou transportar algo ou alguém de um local para o outro. E arrebatar é o efeito ou ação de retirar algo repentinamente, não estava programado, não estava pensado, não estava, foi repentino o negócio, e completamente, você pode repetir isso comigo? Completamente, maravilha, de um lugar. Então, arrebatamento é quando alguém, né, quando o arrebatamento bíblico ele trata justamente do assunto, né, da elevação da igreja para a glória de Deus, né, na segunda vinda de Jesus Cristo. E o arrebatamento significa justamente algo que vai acontecer de forma repentina, inesperada e de forma completa, ou seja, na questão da existência. Pessoas que existiam aqui não vão existir mais. Então, nesse sentido, não é apenas um transporte de uma situação para outra, de um lugar para outro, uma transferência. Algo que existia aqui não vai mais existir mais. Então, a igreja gloriosa, ela vai ser assunto aos céus, ela não vai mais existir aqui nesta terra, até que o Senhor Jesus volte para o período do milênio, mas isso é uma outra história, vamos deixar para outra ocasião. Legal. Então, a Bíblia, ela fala de duas pessoas, por exemplo, que foram arrebatadas até o céu. Vamos ver alguns exemplos aqui, né, de pessoas que foram arrebatadas, e essas duas foram Enoque e Elias. Elas duas foram arrebatadas até o céu, né? Esses dois homens de Deus, eles nunca conheceram a morte. Isso é muito bom. Eles nunca conheceram a morte, pois foram arrebatados vivos. Então, observe, desses dois exemplos, né, de Enoque e de Elias, eles realmente espelham algo que vai acontecer com a igreja no final dos tempos, a igreja que será assunta aos céus, tá bom? Então, Enoque, ele viveu, por exemplo, num período muito remoto da história da humanidade. Gênesis apenas informa que Enoque andou com Deus e não foi mais visto. Não fala muito sobre Enoque, mas trata como se fosse uma pessoa especial naquele tempo, uma pessoa que se destacou com Deus aqui nesta terra. E é isso mesmo que nós queremos enfatizar no teu coração, que você seja uma pessoa que se destaque com Deus aqui nesta terra. Por isso que é tão importante aquela primeira etapa, né, que nós cumprimos em vários capítulos da questão da entrega, né? A qualidade da entrega vai determinar o que você vai colher com Deus na questão da ressurreição. Então, Gênesis aponta justamente que ele não foi mais visto, pois o Senhor o tomou para si. E o tomou para si em corpo, em alma, em espírito, tudo ao mesmo tempo. Então, isso está lá descrito em Gênesis, no capítulo 5, no versículo 24. Depois você dá uma lidinha lá rapidamente. E Elias, profeta, né? Ele viveu na época da monarquia em Israel, né? Então, a Bíblia diz que após atravessar milagrosamente o Rio Jordão, juntamente com o Eliseu, Elias, ele foi arrebatado ao céu, num redemoinho, em conexão com uma carruagem de fogo. Você consegue imaginar algo assim espetacular?
Esses dois homens tiveram uma experiência simplesmente extraordinária a essa terra, a esse mundo. É algo que Deus já tem preparado para mim e para você, hein? Presta atenção. Esse texto está lá em 2 Reis, no capítulo 2, no versículo 11, depois você também pode dar uma olhada lá, ok? Então, Elias e Enoque tiveram uma experiência gloriosa de serem assuntos aos céus, arrebatados pelo Deus vivo. É uma experiência espetacular. Outra figura, outro personagem bíblico lá do Antigo Testamento que as pessoas às vezes confundem, né? Se foram arrebatados ou não, se foi ou não, é Moisés. Moisés, ele não foi arrebatado. Não, Moisés, ele morreu, diga comigo, ele morreu. Ele morreu como qualquer outra pessoa. Parece que somente o seu corpo é que foi sepultado de forma milagrosa. Deus cuidou, arranjou um lugar próprio que ninguém viu, ninguém conhece até hoje, onde Moisés, o corpo de Moisés, ele foi enterrado, foi sepultado. Isso diz lá em Deuteronômio, no capítulo 34, no versículo 6. Ok, outras experiências foram, já indo para o Novo Testamento, do apóstolo Paulo e apóstolo João. Muito bem, a Bíblia fala que eles foram arrebatados, mas em espírito. Olha aí que coisa legal. Mas esse tipo de arrebatamento, obviamente, é diferente dos arrebatamentos experimentados pelo profeta Elias e por Enoque. Paulo e João, por exemplo, apesar da experiência extraordinária que foram submetidos, depois seguiram suas vidas normalmente, até finalmente morrerem, cada um da sua respectiva maneira, tá bom? Então, eles tiveram experiências com Deus, mas em espírito. Paulo chega a falar que ele foi arrebatado aos céus, não? E foi uma experiência maravilhosa que ele teve. Até hoje, mesmo na nossa atualidade, quantas pessoas nós ouvimos testemunhos, né, de pessoas, mesmo até livros escritos a respeito disso, de pessoas relatando que tiveram uma experiência de pós-morte, embora tenham depois regressado aos seus corpos físicos e continuado a viver nessa terra, que não, normalmente como eu e você vivemos agora, mas elas tiveram uma experiência de irem aos céus, de irem ao inferno, de conhecer, de certa forma, um outro plano fora dessa terra. Então, é algo assim que eu creio que o apóstolo Paulo e o apóstolo João tiveram também as experiências em espírito, tá bom? Muito legal. Então, outro exemplo foi Filipe. A palavra fala que Filipe foi arrebatado. Lá em Atos, no capítulo 8, nos versículos 39 e 40, diz o seguinte: quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Filipe estava ali, né? Ele foi conduzido ao próximo de um carro, de um eunuco, né? Do rei da Pérsia. E aí ele foi justamente pregar sobre o Evangelho. Ele estava lendo lá, o eunuco estava lendo um texto bíblico que falava de Isaías, que falava a respeito do Cordeiro Santo de Israel, do momento do seu sacrifício, e ali Filipe pregou para ele e ele quis ser batizado. Assim que eles encontraram um local para ser batizado, eles batizaram. E no versículo 39 e 40 diz o seguinte: quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto. Ou seja, aí é mais, embora a palavra, a versão da Bíblia, né, algumas versões tratem de arrebatamento, arrebatou Filipe, tem mais a ver com transladar, né? Filipe foi transportado de uma posição para outra, de um local para outro, mas foi alma, corpo e espírito, tudo ao mesmo tempo. Há uma experiência impressionante também. Então, de certa forma, o arrebatamento da igreja ele se divide em duas partes, né? Como nós lemos no último capítulo, aquela passagem de 1 Tessalonicenses e também de 1 Coríntios capítulo 15, se divide em duas partes: ressurreição dos mortos, ressurreição dos mortos e ressurreição dos vivos. Muito bem. A ressurreição dos mortos e ressurreição dos vivos. Como diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão. Os mortos, já mortos, ressuscitarão incorruptíveis. E nós, os vivos, seremos transformados. Então é importante nós termos muito bem isso definido, né? Porque na ressurreição nós recebemos um novo corpo, tá certo? Eterno, corpo este, eterno e glorificado.
Muito bem. Ressurreição é a redenção, não se esqueça, já que ressurreição é a redenção ou transformação do corpo mortal em imortal, ou seja, espiritual. Muito bom. Então, aqueles que estavam mortos, eles serão ressurretos em espírito. A carne já virou pó, querido. Entende? Então, não há separação. Quando uma pessoa morre, naturalmente falando, saindo desse mundo, o espírito dela já vai para onde o plano de Deus está, onde Deus está. E ali ele fica aguardando o momento peculiar da história, digamos assim, que vai ser a segunda vinda de Jesus Cristo, aonde o reino de Deus, a Nova Jerusalém, será aberta, as portas da Nova Jerusalém serão abertas para a igreja gloriosa que crê. Então, estamos falando aqui dos mortos santos, dos santos mortos, já mortos, ok? Então, eles terão a sua ressurreição em Cristo Jesus. Já os corpos dos crentes vivos, durante a segunda vida, durante o evento do arrebatamento, eles serão instantaneamente transformados. Então, o corpo físico dessas pessoas vivas, dos crentes, daqueles que creem em Jesus, o corpo será instantaneamente transformado, glorificado. Então, essas pessoas não terão a experiência da morte física. Ok? Então, essa experiência, ela é refletida lá pelo que Enoque e Elias viveram, cada um no seu tempo, tá bom? Eles foram arrebatados por Deus, né, assuntos aos céus, e lá no plano do Espírito eles estão. Então, os seus corpos eles foram transformados. Por isso que a palavra diz que os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós seremos transformados. Ok? Muito bom. Transformados seremos todos, disse Paulo, e nem todos dormiremos, também em outra passagem que nós já lemos anteriormente. Então, por isso mesmo, os vivos serão transformados. Muito bom, vamos continuar no próximo capítulo, estamos quase terminando essa série, fica ligado conosco que vai ser bom demais. Uma ótima noite para você e saiba que nós estamos aqui na Rota de Crescer com Deus, a fim de que venhamos a conhecê-lo de forma plena, sendo ressuscitados, não somente naturalmente, mas principalmente espiritualmente. Tá legal? É isso que tem valor para o nosso Senhor e para nossas vidas, para toda a eternidade. Deus te ama, querido. Ficamos para a próxima aí. Forte abraço.